Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Seja muito bem-vindo ao meu canal este que eu idealizei apenas para falarmos sobre língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer, uma honra a sua audiência. Bom, hoje vou fazer o procedimento da correção da prova em nível superior, da prova que foi ministrada para a Prefeitura de Ponta Porã, uma prova que foi ministrada no dia 7 de maio de 2003, tá? A prova chegou em minhas mãos na segunda-feira, a semana transcorre, né, numa correria louca, então não tive tempo para fazer a gravação. Estou fazendo a gravação no sábado, uma semana posterior. Estou fazendo aqui a gravação no sábado, dia 13 de maio, mas a prova ocorreu no dia 7, tá? Vou fazer alguns apontamentos, vou mostrar para você por que a prova está certa, uma ocorrência, né, de um equívoco na prova. Aos que fazem parte do meu grupo de divulgação, aqueles que são meus alunos, né, eu encaminhei, né, esse erro, né, esse equívoco, que é normal, pode acontecer, normal, né, numa prova de concurso público. E vamos aguardar, né, o resultado que os alunos fizeram o recurso, tá? Pois bem, é a prova de Ponta Porã. Chegou em minhas mãos uma prova de turismólogo, tá? Então, a prova ocorreu no período da manhã. Eu acho que tem uma prova em nível superior que ocorreu à tarde, tá? Mas aí também eu vou fazer aqui no canal o procedimento da prova em nível médio. Agora vocês vão ver um procedimento de análise de uma prova em nível superior. O gabarito preliminar já está posto, tá? E eu vou fazer a análise agora das questões de língua portuguesa, 14 questões de língua portuguesa. São um pouco extensas, então fica até o final. Não esqueça, senão você vai esquecer no final, então coloque agora, por gentileza, tá? Desce aqui, logo abaixo, coloque o seu like, o seu joinha, isso ajuda bastante o canal a ganhar a devida relevância. E também, no final, coloque um comentário, um obrigado que seja, já ajuda, tá? O canal na sua relevância. Qualquer dúvida, você vai ver que eu vou fazer um procedimento. Se você não conseguiu acompanhar, fala assim, professor, não tem ideia do que você está falando. Meus amigos, tem solução para você. Agora, o Gramática Descomplicada tem o seu curso online, isso mesmo, curso online, Gramática Descomplicada. Vem estudar comigo, professor Gessé Cortez. Os cursos são ministrados na terça-feira, das 19 às 21 horas, horário local, né? E de maneira extraordinária, nas próximas 2 semanas, das 18h30 até as 20h30, tá? São ministrados aqui no horário local de Mato Grosso do Sul e também aos sábados, isso mesmo. E todas as aulas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica para você não perder absolutamente nada. Então, não perca tempo. Você que está se preparando para a prova de Aquidauana, tá? Então, não perca tempo. Venha estudar com Gramática Descomplicada, venha estudar com o professor Gessé Cortez, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do meu grupo de divulgação. Lá a gente pode conversar melhor a respeito de valores, etc, até você efetivar a sua matrícula. O curso é online, você pode estudar aí de Aquidauana, você pode estudar de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul, de qualquer lugar do Brasil. Não perca tempo, faça a sua matrícula, tá? Bom, também outra coisa, assim que nós começarmos o vídeo, vai aparecer aqui do meu lado, aqui do meu lado, isso mesmo, nunca sei qual que é o lado. Aqui do meu lado, um QR Code, é a minha chave Pix, tá bom? Por quê? Porque você financia o Gramática Descomplicada. Esse conteúdo é relevante para você? Esse conteúdo tem te ajudado, te ajudou? Meu amigo, então contribua com o canal, é você que financia o Gramática Descomplicada. Deixa eu te contar. Nós já somos 3.000 inscritos aqui no canal. Com 3.000 inscritos eu ainda não sou remunerado pelo YouTube, entendeu? Então, se você quer que eu continue postando esse tipo de material, meus amigos, por gentileza, tá? Contribua com o canal. Qualquer valor já ajuda o canal Gramática Descomplicada. Se você está assistindo do seu celular, então não tem importância, vou deixar aqui embaixo o meu Pix, a minha chave Pix, que é o prof.gessecortez@gmail.com. Contribua com o canal com qualquer valor. Nesse e-mail também você pode escrever e eu vou disponibilizar essa prova para você, tá? Essa prova que ocorreu em Ponta Porã, uma prova em nível superior. É só escrever para mim que eu mando
para o seu e-mail, tá bom? Então, avisos à parte, 5 minutos já está na hora. Vamos fazer a prova. Vamos lá, então? Acompanha comigo, correção da prova de Ponta Porã em nível superior. Tá aqui a interface da prova. Então, alguns colegas têm entrado em contato comigo no canal para pedir a prova de outras matérias. Aí fica por conta do candidato. Alguns candidatos, eles não mandam a prova inteira, eles mandam só a parte de língua portuguesa. Afinal, né, é um canal de gramática, é um canal de língua portuguesa. Então, a maioria dessas provas eu não tenho ela toda, tá? Eu não tenho ela completa, eu só tenho a parte de língua portuguesa, até porque o canal ele se limita a isso, né? Na minha limitação, eu só consigo analisar a língua portuguesa, tá bom? Então tá, me acompanha aqui a interface da prova. A prova ocorreu no dia 7 de maio, tá? De 2003. Aqui o código do curso, né? O turismólogo. Aí vem o texto, tá? Bom, o texto a gente vai usar bastante, mas você vai notar que eu não vou fazer a leitura do texto. Por que eu não vou fazer? Porque na questão 1 ele vem. Consideradas as relações de sentido construídas no texto, assinale a alternativa que apresenta a interpretação, tá? Aí você fala, pô, Gessé, mas é uma questão de interpretação. Então, colega, não é, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Olha a letra A, tá? Essas marcações são as marcações do candidato. Então, umas podem estar certas, outras não, tá bom? O candidato tão prontamente me enviou a prova, tá? Então, algumas podem estar corretas, outras não. Então, me acompanha aqui. Entre seja um povo desconhecido, seja um personagem de ficção, que está no segundo período do primeiro parágrafo, há uma relação de alternância com efeito de inclusão, duas opções igualmente possíveis. É a chamada oração. Aí você fala o seguinte, já sei de interpretação. Não é. É uma questão de gramática. Ela lida com a conjunção chamada de conjunção coordenada alternativa. Uma oração coordenada sindética alternativa. É isso que ele está afirmando aqui. E a gente reconhece que o seja tem essa atuação. O seja atua como uma conjunção alternativa. Agora a gente vai ver se na oração isso acontece. Lembra, é o segundo período do primeiro parágrafo. Uma pergunta sempre básica, né? Você sabe encontrar o segundo período do primeiro parágrafo? Se você não souber, mano, então a batalha já está perdida já, tá? Então pensa assim comigo, ó, o período ele é todo o espaçamento que vai da letra maiúscula ao ponto final. Agora você tem que reconhecer o que é ponto final. O que é ponto final? É tudo aquilo que, após ele, a gente é obrigado a colocar a letra maiúscula. Então pensa comigo, uma vírgula, você coloca a letra maiúscula depois de uma vírgula? Não, então a vírgula não marca o final do período. Entendeu? 2 pontos, a gente põe letra maiúscula? Não. Então, os 2 pontos não marcam o final do período. A gente põe letra maiúscula depois do ponto final, do ponto de interrogação, do ponto de exclamação. Então, esses são considerados pontos finais, tá? Depois dele, a gente coloca a letra maiúscula. Então, nota que o primeiro parágrafo, que você não perde, né? Tem todo o espaçamento, etc. Aqui não tem espaçamento, mas tem toda a dimensão do parágrafo. Ele começa no e termina no conclui. Aqui começa o segundo período. É aqui que a gente vai analisar. Essa imagem está em Terra Sonâmbula, o primeiro romance de Mia Couto, escrito há mais de 15 anos em Moçambique, e espalha o tom de respeito que o escritor dá à voz do outro, seja ele um povo desconhecido, seja um personagem de ficção. Então, notem que a relação do seja é uma relação de alternância. Então, tá certo aqui. Ela é uma coordenada alternativa. Mas ela inclui. Por quê? Por que ela inclui? Porque seja um ou seja o outro. Os dois são possíveis de serem incluídos. Então, supostamente, a resposta correta é a letra A, inclusive no gabarito preliminar. Agora, dá uma olhada na letra B. Entre seja um povo desconhecido. Repetiu. Isso é padrão FAPEC, tá? O elaborador repete para te confundir, tá? Há uma relação de alternância, correto, com efeito de exclusão, ou opção exclui a outra. Por quê? Porque a alternativa ela pode ser inclusiva ou exclusiva. Ela pode excluir. Isso aí influi, por exemplo, nas questões de concordância, tá? Se ela for de exclusão, a concordância é feita com um dos elementos. Se ela é de inclusão, a concordância é feita com os dois elementos. Então, por exemplo, eu digo para você que
Machado de Assis ou Carlos Drummond de Andrade representam o que há de melhor na literatura brasileira. Por quê? Porque os dois representam. Agora, nós temos dois candidatos num prefeito aí da sua cidade. A gente tem o Paulo e o Pedro. Aí você diz, ou Paulo ou Pedro será o novo prefeito. Por quê? Porque os dois não podem ser. Ou será um, ou será o outro. Relação de exclusão. Você nota que a relação é uma relação de associação. Então a letra B está errada. Letra C. O enunciado, até perceber a experiência libertadora, ele diz que é uma consequência. Não, o até não tem esse sentido. O até vai ter o sentido modal, um sentido de lugar, né? Por quê? Porque eu vou até o colégio, tá? Ele pode ter um sentido de tempo. A aula vai até às 22 horas, entendeu? É tempo. E ele pode ter um sentido de modo. Por quê? Porque aquele carro resistiu até a você. Nem você conseguiu quebrar aquele carro. Então ele resistiu até a você. Então não pode, essa relação de consequência, ela não pode. Não adianta nem analisar. Em antes ganha elasticidade, a palavra antes foi usada no sentido temporal, tá? Vamos lá? Sexto período, que na verdade é o sexto parágrafo, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Antes, ó. Para Miyakoto, os moçambicanos aprenderam que, com o açúcar da sonoridade africana, o português, com eles, não é de má qualidade. Antes, isso em contrapartida, de outra forma, ganha elasticidade e mais alegria. Então, uma relação contraditória, de contradição. Não tem nada a ver com o tempo, tá? E no último parágrafo, o sexto, prevalece a linguagem denotativa. Você sabe fazer? Ó, o candidato é treinado. Ó, dicionário, denotativo é dicionário, que é aquele sentido real. Não, você vê que ele mistura açúcar, é metafórico, ela é conotativa, tá? Tá errado. Correta? Letra A. Conforme o gabarito preliminar. 2. Sobre relações de coesão estabelecidas no texto, a alternativa correta é. Então vamos lá. As palavras escritor e ele, no segundo período do primeiro parágrafo, retomam Miyakoto. Então vamos lá? Vai. Segundo período, aqui, ó. Essa imagem está em Terra Sonâmbula, o primeiro romance de Miyakoto, escrito há mais de 15 anos em Moçambique, e espelha o tom de respeito que o escritor, correto, Miyakoto, dá à voz do outro, seja ele. O ele é o outro, tá? Tá errado, tá? Tá errado. O primeiro tá certo, o segundo tá errado. Bem FAPEC mesmo, né? Os pronomes os e em os descobre. No segundo parágrafo, olha só. Então é terceiro período, segundo parágrafo. Refere-se a sons da terra. Terceiro período do segundo parágrafo. Os descobre. Terceiro período do segundo parágrafo. O segundo parágrafo tá aqui, ó. Você viu o candidato até marcou, né? Terceiro, ó. O primeiro começa em Antônio, vai até agir. O segundo começa em esses e vai até... Onde que vai aqui? Vamos lá, peraí. Segundo período, deixa eu ver, já me perdi aqui. Ó. Terceiro período do segundo parágrafo. O primeiro, Antônio, vai até inventa, até aqui, ó, até inventa. Aí começa imagina, que vai até agir. Aí o esses, que vai até o 1975. Então é aqui, ó. É aqui que nós queremos, tá? Deixa eu tirar a marcação aqui. Excluir. Tá, diz assim. Esses movimentos, Couto os descobre. Miyakoto descobre os movimentos. Já está errado. Então, o os não diz respeito ao som da Terra. Diz respeito a movimentos. Está errado, tá? Está errada a análise. Vai para o terceiro. A palavra escritor, no primeiro período do primeiro parágrafo, retoma o escritor africano da Líade. O que é a Líade? Essa daqui, ó. Tá? Olha aqui a Líade aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a Líade. Tá? O escritor africano lança novo livro, Miyakoto, tá? Lança novo livro e diz que a existência do português brasileiro foi fundamental para a autoestima do povo moçambicano. É uma metáfora poderosa a de que o escritor se anula ao criar uma história e volta a ser sombra quando a conclui. Que escritor que é? Qualquer escritor, não precisa ser um Miyakoto. Então ele não retoma o Miyakoto. Tá errado. Tá errado. Exclui aqui.
Excluir aqui também. Vai para a letra D. Diz assim, muito bem. Diz assim, no quarto parágrafo, o pronome o em o publicam, primeiro período, e o pronome seu em seu romance, segundo período, refere-se a Couto, quarto parágrafo. Então vamos lá, está aqui do lado. Ó. Com o novo romance, são 5 as obras de Couto, editadas no Brasil, um dos 21 países que o publicam. Aqui uma pequena confusão, porque o publicam podia ser o romance, tá? Mas, na verdade, esses países o publicam. Publicam quem? O Minha Couto, cara. Então, ele se refere ao Minha Couto, tá? E aí ele tem um outro, que o seu também aqui, no outro período, tem que fazer referência a Minha Couto. Vamos ver? A mais célebre delas ainda é Terra Sonâmbula. Seu romance. Romance de quem? Na verdade, o referente faz referência a quem? A de quem é a posse. É seu romance. O romance de quem? De Couto. A resposta correta é a letra D. Você viu que o candidato está treinado, tá? Vamos lá. No segundo parágrafo, os pronomes seus em suas histórias e suas regiões, segundo período, e sua mente, refere-se a Minha Couto no segundo parágrafo, tá? Suas em suas histórias, suas reações e suas mentes, segundo parágrafo. Vamos lá. Emílio Leite Couto diz que desafia suas histórias, correto? Histórias dele, correto. Quando presta atenção às figuras que inventa, imagina o que diriam, quais seriam suas reações. Imaginam o que diriam, quais seriam suas reações. Reações de quem? Essas figuras que ele inventa. Tá errado, tá? Esses movimentos, Couto os descobre devagar, que os sons da terra ainda ecoam em sua mente, a mente do Couto. Então, o primeiro e o terceiro estão certos, o segundo não. O segundo faz referente a essas figuras que ele inventa, tá? Então, no caso aqui, suas reações, vamos ver aqui. O segundo é suas reações, né? Isso mesmo? Suas histórias e suas reações. Vamos lá, vamos confirmar aqui, tá? Diz assim, Antônio Emílio Couto, tá? Imagina o que diriam, quais seriam suas reações. Reações do quem? Isso mesmo, das figuras que ele inventa, tá? Então tá errado. Tá correta a primeira, tá correta a terceira, mas tá errada a segunda. Você vê? Trabalho, né, cara? Que trampo, irmão. Vai pro terceiro. O terceiro diz o seguinte, cara. Assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá. Segundo período, segundo parágrafo, a forma verbal deveria estar no plural para concordar com o sujeito que se vincula. Vamos ver? Segundo período do segundo parágrafo, deveria. Segundo período do segundo parágrafo. Essa imagem, o que diriam, quais seriam suas reações numa situação e o que diriam da intimidade, o que as levaria a agir, tá? Vou tentar de novo. Imagina o que diriam essas figuras, quais seriam suas reações numa situação, o que diriam na intimidade e o que as levaria a agir, tá? O que? Quem levaria a agir é o O. O O é aquilo que levaria essas figuras a reagir. Então, todos os verbos estão no plural, porque o sujeito deles é o referente figuras, tá? Imagina o que diriam. Quem que diriam? Essas figuras. Quais seriam? Quem seriam? As figuras. Suas reações. Suas situações. Não, suas situações seriam. Suas reações seriam. Sujeito é reações, tá? O que diriam? Quem diriam? As figuras. Na intimidade. E o que as levaria? Então, no caso, o sujeito é o quê? O que não estabelece concordância. Então, você tem que concordar com quem o que faz referência. Que nesse caso é o, tá? Então, a afirmativa está errada. O verbo está corretamente no singular, tá? Tá errado. Letra B. Em lançam-se no máximo 40 livros, o verbo deveria estar no singular. Já te falo, tá errado.
Porque eles lançam-se no máximo o quê? 40 livros. Então, 40 livros são lançados. É uma partícula passivadora. GC, eu não sei o que é uma partícula passivadora. Venha estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. Não adianta você assistir essa correção se você não tem um mínimo de base gramatical. Então, você tem que ter uma base gramatical. Para isso, o quê? Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Quem pode te ajudar? Eu posso te ajudar. Entendeu? Então, venha se matricular no Gramática Descomplicada. É uma deixa que eu estou te dando. A letra B está errada. Letra C. No primeiro período do quarto parágrafo, a forma verbal publicam está, no plural, para concordar com o sujeito que se relaciona 21 países. Primeiro período do quarto parágrafo. Vamos lá? Com o romance, são 5 as obras de Couto editadas no Brasil, um dos 21 países que o publicam. Então, notem. O sujeito de publicam é o que, só que o que é incapaz de estabelecer concordância. Então, você tem que concordar com o que ele faz referência. Quem que ele faz referência? Ele faz referência com países. Esse é o seu referente. Então, essa é uma conduta do pronome relativo. O pronome relativo, quando desempenha a função do sujeito, a concordância deve ser feita com o seu referente. Pensa comigo. Fui eu que paguei. Não, fomos nós. Nós que pagamos. O sujeito é o quê? Mas o referente é nós, tá? Então, notem que ele deixa claro que há uma vinculação. O sujeito se relaciona a 21 países, tá? A resposta correta é a letra C, tá bom? Letra D. Se em há mais de 15 anos, se substituirmos o verbo haver pelo fazer, teremos fase. Mentira. O verbo fazer é um verbo impessoal, tanto quanto o verbo haver, quando indica tempo transcorrido. Então, neste caso, ele também não pode ir para o plural, tem que ficar no singular. Isso é gramática básica, tá? Em são 5, tá? O verbo ser poderia estar no singular, é 5, concordando com o termo mais próximo. Não, porque 5 são, então o 5 vai suscitar plural. Tá tudo errado, tá? Você vê que o candidato rabisca aqui muito bem. Correta a letra C. Agora 4, cara, presta bem atenção, hein? Ó, vou fazer a leitura do 4. Sobre o processo de formação das palavras, isso pode ser uma derivação, uma composição, pode ser uma onomatopeia, um hibridismo, pode ser uma redução, tá? As palavras outro, segundo período do primeiro parágrafo, e recalque no primeiro período do quinto parágrafo, tá? Então, veja bem, ó, olha como é que é a treta, ó. Segundo período do primeiro parágrafo, o outro é o primeiro período do quinto parágrafo. A palavra outro são, respectivamente, vamos analisar, tá? Segundo período do primeiro parágrafo, tá? Olha aqui, ó, onde é que tá aqui, ó? Olha aqui. O escritor há mais de 15 anos em Moçambique e espelha o tom de respeito que o escritor dá à voz do outro. Qual que é o problema aqui? O problema é que esse outro não pode ser chamado de derivação imprópria, colega. Não pode, mestre. Por que não pode? Porque o outro é um pronome, sim, mas o pronome ele cumpre função de substantivo também. O pronome ele pode ser adjetivo e ele pode ser substantivo. Alguém faltou essa aula, tá? Então, tanto é que a definição de adjetivo diz o seguinte, que o adjetivo concorda com o substantivo ou pronome a qual se refere. Então, a referência pode ser feita num pronome. Um pronome assume a postura de um substantivo. Isso não pode ser chamado de derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Uma derivação imprópria é quando você pega uma palavra e põe ela numa classe gramatical que ela não pertence. Meus amigos, isso é muito comum com o verbo. Então você diz, o cantar dos passarinhos alegra a manhã. O cantar não é verbo, o cantar é substantivo. Por quê? Quem que alegra a manhã? Quem alegra a manhã não são os passarinhos, quem alegra a manhã é o cantar. É quando você pega, por exemplo, a palavra bem, que é um advérbio, aí você põe um artigo na frente dela e você diz, o bem vence o mal, isso é derivação imprópria. A gente pega a palavra não. A gente pega a palavra não e diz assim, um não era a última coisa que ele esperava ouvir do seu pai. Qual que era a última coisa que ele esperava ouvir do seu pai? Um não, derivação imprópria. Você pegou o advérbio e transformou em substantivo. O pronome outro não pode ser transformado. Por quê? Porque ele cumpre uma função de substantivo.
Por que eu estou falando isso para você? Porque não tem alternativa correta. Então ele diz que a primeira é formato de derivação imprópria. Errado. A primeira é formato de derivação regressiva. Não é derivação regressiva. Derivação regressiva é quando você deixa a palavra menor. É o que acontece com quilo. A palavra é quilograma. Quilo, não é? A primeira forma é uma aglutinação. Aglutinação é quando eu tenho dois radicais, não é o caso. Ambas são exemplos de derivação regressiva. Não, derivação regressiva é só recalque, tá? Então, olha aqui, ó. Não tem alternativa correta, tá? Isso aqui é digno de recurso, tá bom? E se não aceitar o recurso, tem que entrar com mandato de segurança, porque ele está cometendo um erro conceitual, tá? Então, o conceito aqui do que é uma derivação imprópria, ele está equivocado, tá bom? Muito bem, então. Vai para o 5. Olha o D. Olha 5. Olha o que vai acontecer. Considerando o segundo período do texto, assinale só no segundo parágrafo, tá? Alternativa em que a função sintática do termo oracional está corretamente indicada. Então, vamos lá? Ele falou que na letra A, movimentos é sujeito. Segundo parágrafo, hein? Acompanha comigo aqui. Vou tirar essas marcações aqui para não nos confundir, tá? Vamos lá? Diz aqui. Eu deixo o outro aqui, que o outro aqui deu erro. Tira aqui também. Pronto. Segundo parágrafo. Movimentos, né? Tá, então vamos achar aqui movimentos. Onde que está movimentos? Aqui, ó. Vamos lá? Esses movimentos, Couto os descobre, tá? Aqui, meus amigos, a gente tem aquilo que a gente chama de objeto direto pleonástico, tá? Quem descobre? Couto descobre. Couto descobre o quê? O os. O os é o quê? É o meu objeto direto pleonástico, que evoca o quê? Movimentos. Então, movimentos cumpre a função de objeto. Quem descobre, descobre algo. O que ele descobre? Movimentos. Então, movimentos é objeto, tá? Muito bem. Letra B, de guerra, ele falou que é objeto indireto. Vamos lá? Da guerra, ele falou que é objeto indireto. Vamos tentar achar? Da guerra? Vamos lá. Da guerra, cadê? Sempre o segundo parágrafo, né? Aqui, ó, da guerra. Vamos lá, os sons da guerra. Como é que você faz? Como é que você se defende? Sons da guerra está completando a palavra sons. Então, ele pode ser ou uma adjunta de nominal ou um complemento nominal. Ele não é complemento nominal. Por quê? Porque é os sons dela, sentido de posse. Outra coisa, a coitadinha da guerra, ela está fazendo alguma coisa, aí o que acontece? Ele é classificado como adjetivo. São sons beligerantes, sons de guerra. É um adjetivo, cara, adjunta de nominal, tá bom? Então tá errada a análise. Tá errada a análise, tá errado. Devagar é predicativo do objeto. Não. Devagar é um advérbio. O advérbio não cumpre a função, tá? De predicativo. Predicativo, não pode. Quem cumpre a função de predicativo ou é um substantivo ou é um adjetivo. O substantivo que vai ser adjetivado, tá? Tá errado. Não precisa nem analisar. E de Moçambique, ele falou que é complemento nominal. Vamos lá? De Moçambique, complemento nominal. Vamos lá. De Moçambique, segundo parágrafo. Olha aqui, ó. De Moçambique, olha aqui, ó. Tá? Ecoam em sua mente e a libertação. Se é libertação de alguém ou de alguma coisa. São complementos nominais de libertação, que é um substantivo abstrato do domínio português e de Moçambique. Os dois são complementos nominais. Só que na letra E, ele fala que do domínio português é agenda passiva. É errado. A resposta correta é a letra D. Candidato tá treinado. Muito bom, cara. Excelente. Sexto. Diz assim. A classe de palavras está corretamente indicada na alternativa. Uma em uma das é um artigo indefinido, tá? Não. Neste caso aqui, ele é numeral. Por quê? Porque é uma daquelas. Podem ser duas daquelas, podiam ser três daquelas, mas é uma daquelas. Não precisa nem analisar o texto, tá? A letra A tá errada. Letra B. Mais em mais velho é um pronome indefinido. Não, é um advérbio, né? Ele dá intensidade, ele é mais velho, ele é menos velho, né? Não é pronome indefinido, porque se você troca por menos, né? Ele não tem variação, tá? Então não tem o pronome indefinido, ele tem formato invariável, tem, mas na maioria das vezes ele é variável, tá? É o que difere de um advérbio, que é o caso aqui. Então não é o caso, tá errado. C, o
3 ocorrências no segundo período do primeiro parágrafo é artigo definido. Então vamos lá. Bom, agora a gente tem que ver. Segundo período do segundo parágrafo. Vamos lá? Segundo período do segundo parágrafo. Segundo período do segundo parágrafo. Tá aqui, ó. Imagina o quê? Não é, já tá errado. Porque esse o aqui, ele é o aquilo. Imagina aquilo que diriam. Neste caso, ele é um pronome oblíquo átono com função de pronome demonstrativo. GC, eu não sei fazer isso. Vem estudar comigo, colega. Não perca seu tempo. Não deixa questões como essa derrubar você, tá bom? Não deixa. Vem estudar no Gramática Descomplicada, tá bom? Então, neste caso aqui, tá errada a letra C. Já não vou fazer o resto, porque a primeira tá errada. Português é um adjetivo. É um adjetivo ou não é? Sim, mas ele pode estar aplicado como uma derivação imprópria, mestre. E aí, este seria uma derivação imprópria se ele não fosse adjetivo. Vamos tentar? Então, vamos lá. Terceiro período do terceiro parágrafo. Português, terceiro período do terceiro parágrafo. Tá aqui o português aqui, ó. Vive num país em que o português, no caso aqui, não é derivação imprópria, porque é a língua portuguesa, tá? Então, não, retiro o que eu disse, ele é um substantivo, é o português, porque é a língua portuguesa. Vive em um país em que o português é uma língua, então ele é substantivo, ele não é adjetivo. Tá errado, colega. Vai, faz letra E. Errado, o primeiro período do quinto parágrafo é um adjetivo. Vamos lá? Vamos ver se é mesmo. Então, vamos lá. Onde que está mesmo? Errado. Primeiro período do quinto parágrafo. Primeiro período do quinto parágrafo. Aqui, ó. Primeiro período. Em entrevista concedida em São Paulo, 2 semanas após concluir seu novo romance, ele afirma que o povo moçambicano vive o recalque de sentir que falavam português errado. Você vê que ele coloca entre aspas, tá? Por quê? Porque o caso seria de advérbio, tá? O português erradamente o português, tá? Por que ele coloca entre aspas? Porque o português não é errado, né? Mas ele atribui um adjetivo, tá? Se a gente troca o português por uma língua, falava uma língua errada, ainda seria erradamente, mas tudo bem. Mas ele está usando ele com função de adjetivo, tá? Como é que você sabe disso? Porque eu posso trocar por feminino aqui uma língua e ele vira adjetivo, uma língua errada. E aí ele cumpre a função do adjetivo, porque o adjetivo tem que concordar com o substantivo em questão. A alternativa está correta conforme gabarito. Preliminar. 7ª, não. Sobre o emprego dos sinais de pontuação no texto, é correto afirmar que... Vamos lá? No terceiro período do segundo parágrafo, usa indevidamente a vírgula entre sujeito e predicado. Terceiro período do segundo parágrafo. Vamos lá? Terceiro período do segundo parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo. Vou tirar aqui essas marcações para não confundir a gente. Terceiro período do segundo parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo. Aqui, ó. Esses movimentos têm uma vírgula. Couto os descobre. A vírgula ocorreu porque é um anacoluto, tá? Então aqui eu tenho um objeto direto pleonástico. Couto os descobre devagar. Que os sons... Aí, vai. Descobre devagar. Que os sons da guerra ainda ecoam em sua mente. Porque os sons da guerra ainda ecoam em sua mente, tá? E aí ele põe uma vírgula. E a libertação, por que colocou a vírgula? Porque o sujeito mudou. E a libertação de Moçambique do domínio português é recente, coisa de 1975. Então não tem ninguém separando o sujeito porcaria nenhuma. Então, a letra A está errada. A letra B, sexto parágrafo, uso travessão indica ênfase. Vamos lá? Vamos lá? Diz assim, ó, aqui, ó. Antes ganha elasticidade e mais nada. ênfase, correto, acabou. Então, o travessão, ele tem algumas funções, uma delas seria essa, tá? Substituir um ponto e vírgula, substituir uma vírgula, dando ênfase. Pois bem, o segundo período do segundo parágrafo deveria encerrar-se com ponto de interrogação e não com ponto final. Segundo período do segundo parágrafo. Vamos ver? Segundo período do segundo parágrafo. Diz assim, imagina o que diriam, quais seriam suas reações numa situação, o que diriam na intimidade e o que os levaria a agir? Não. Sabe por quê? Porque é uma interrogativa indireta. Imagina isso, tá?
Então, neste caso, eu tenho um verbo, eu tenho um objeto direto e eu tenho as orações que são adjetivas restritivas, que fazem referência a esse aquilo. Imagina aquilo. Então, ele é uma interrogativa, mas uma interrogativa indireta. Não é o caso, tá? Não é o caso de ponto de interrogação. Assim como em aprenderam que, também poderia haver uma vírgula após o que em eles afirmam que. Quinto parágrafo, vamos lá. Eles afirmam que, vamos ver. Quinto parágrafo. Eles afirmam que. Tá aqui, ó. Eles afirmam que. Cadê? Quem achou primeiro fala. Vai. Eles afirmam que. Aqui, ó. Romance. Ele afirma que o povo não pode. Porque ele afirma afirma é um verbo transitivo direto. Ele precisa de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Gessel não sei ver. Vem fazer o gramática descomplicada. Então, veja bem, como ele é uma conjunção integrante, eu não posso separar a conjunção integrante da sua referida oração subordinada. Então, não pode ter vírgula. Está errado. Estou te falando, a resposta correta é a letra B. E a letra E? Nas duas ocorrências do quinto parágrafo, as aspas são empregadas denotativamente para indicar uma citação direta. Primeiro e segundo períodos. Quinto parágrafo. Vamos lá. Aspas. Vamos ver. Vamos ver se é verdade. Diz aqui, errado. Não, não é uma situação... Não. Poderia ser? Até que poderia, tal, mas não é o caso, porque ele está usando a palavra errado, né? Porque seria erradamente o português, tá? Erroneamente o português. Agora, até perceber a experiência libertadora que é a brasileira. O Brasil mostrou, agora sim, é literal, tá? A primeira sim, ou melhor, desculpa, a segunda sim, a primeira não. Pronto, então a 7 é a letra B. Quanto tempo de vídeo? 35 minutos, Jesus amado, tô na 8 ainda, mas agora vai mais rápido. Assinale a alternativa que classifique, respectivamente, corretamente, o sujeito das orações. Lançaram-se, tá? No máximo 40 livros. 40 livros foram lançados, porque a partícula passivadora. E há, no mais, de 11 livrarias. Há, no mais, de 11 livrarias. Então, neste caso, o sujeito é simples e o verbo haver, no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Verbo haver, no sentido de existir, sujeito inexistente. O comentário sobre colocação pronominal está correto na alternativa. Vamos lá? Em nos afirma, há o uso indevido da ênclise. Não, para. Há o uso indevido, isso não é ênclise, isso é próclise. Já está errado. Está errado, abandona. Ele já errou a nomenclatura, já está errado. Tá? Abandona, já abandona. Está errado. Vamos lá. Letra B. Em o que as leva. O uso da próclise está correto, pois há palavra atrativa. Sim, o que é pronome relativo e o pronome relativo atrai o pronome oblíquo para perto dele e antes do verbo. Correto. Pode até ter outra correta, mas a letra B está correta. Tá? Olha o C. Em o que as levaria deveria ter sido usado mesmo. Não deveria. Aqui é futuro do pretérito. Suscita mesóclise? Suscita. Mas a gente só usa mesóclise se não houver ocorrência de próclise, porque a próclise é superior à mesóclise. Certo? Letra C está errada. Em lançam-se, o uso da ênclise é a única opção de colocação. Terceiro período, segundo parágrafo. Vamos ter que ver. Vamos lá? Terceiro período, terceiro parágrafo. Aqui, ó. Lançam-se. Tá? Diz assim. Vive num país em que o português é a língua materna de apenas... Vive num país, vírgula, tá? Vírgula. Em que o português é a língua materna de apenas 10% da população, tá? Então, ele poderia... Vive num país, tá? Em que vive num país, se lançam no máximo 40 livros. Num país se lançam. Por quê? Porque quando você tem o substantivo, ela tem a colocação facultativa, tá? Então, não, tá? Não há palavra... Tá, não é que há palavra atrativa, realmente não há. Vamos lá, faz com calma aqui comigo. Em lançam-se, o uso da ênclise é a única opção, não é? Pois não há palavra atrativa, não há palavra atrativa, mas o substantivo país torna a colocação facultativa, tá? Então não é o caso. Letra E. O uso de próclise em se anula e em os descobre é decorrente da presença da palavra atrativa. Vamos lá? Primeiro período, primeiro parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo.
Se anula. Vamos ver o se anula primeiro. É muita coisa a gente decorar. Vai, se anula. Se tiver errado, a gente já para já. Cadê o se anula? Primeiro período do primeiro parágrafo. É uma metáfora que o escritor... É uma metáfora poderosa a de que o escritor se anula, tá? Então, no caso aqui, não há palavra atrativa, mas é uma metáfora poderosa aquela de que. Então, pronome relativo, oração subordinada. Em toda oração subordinada, a próclise é obrigatória. Não tem palavra atrativa? Não tem, mas tem que ocorrer próclise, tá? É decorrente da presença da palavra atrativa? Não, não há palavra atrativa, mas tem que ter próclise porque a oração é subordinada. Tá errado. Tá correto apenas a letra B. Número 10, vamos lá, tá acabando, irmão, aguenta aqui comigo. Esta questão incide sobre 5 orações subordinadas adjetivas grafadas no texto. Assinale a alternativa que traz o comentário correto sobre a sua classificação. Quer ver? Ele vai perguntar se elas são explicativas ou restritivas. Tá vendo? Explicativas ou restritivas. Para ela ser explicativa, ela tem que ter vírgula. Senão, ela vai ser restritiva. Então, vamos lá? São 5, hein? Não tem vírgula. Não tem vírgula aqui, que é aqui que interessa, tá? Essa outra vírgula diz respeito a outra oração. É aqui que interessa. Então, ela é restritiva. A outra aqui. Não tem vírgula. Restritiva. Tá? Aqui, não tem vírgula. Restritiva. Olha aqui, não tem vírgula. Restritiva. Então, todas elas são... Não tem vírgula aqui também. Ela é restritiva. Todas são restritivas. É só isso, cara. A explicativa tem vírgula, a restritiva não. Candidato a treinado, tá? Todas as palavras são grafadas corretamente, exceto, tá? 11, letra E. Todas as palavras são grafadas corretamente na alternativa. Insensatez, tá certo? Auto-organização, tá certo, ó. Prefixo terminou em O e a palavra começou com a mesma vogal. Hífen, obrigatoriamente. E ponta poranense, trata-se de um adjetivo composto. O adjetivo composto, ele tem que ser separado para o hífen em todas as palavras, tá? 12, a alternativa correta é a letra E. Assinale a alternativa correta quanto à regência e o uso, a presença e ausência do acento indicativo de crase. Então, vamos lá? Primeiro erro a gente já para, tá? Primeiro erro para não delongar, tá? Então, vamos lá. Questionada pelo coordenador acerca da falta. É errado. Acerca é para tempo. Tá errado. Questionada pelo coordenador acerca da falta. Não. Acerca é quando ele... distância. Acerca de 2 quilômetros. Tá errado. Tem nada a ver isso aqui. Questionado pelo coordenador acerca. Acerca é sobre. Junto. Correto. Falta de dados bibliográficos. Afirmou de que? Correto. O verbo afirmar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Só que o verbo informar não está nem aí quem é o objeto direto, não está nem aí quem é o objeto indireto. Tem que ter os dois, mas um vai ser o direto e outro vai ser o indireto. Ele deixou a pessoa em direto e a oração subordinada objetiva indireta. Correto, tá? Incluindo a mencionada, incluindo aquela, é pronome, tá? Entrevista, estende-se da página 12 a 16, correto? Porque é da página 12 à página 16. Lembra, paralelismo. D mais A é D mais artigo. Então, aqui também tem que ter A mais A, que é a preposição mais A artigo. A resposta correta é a letra C. Questionado pelo coordenador acerca, certo? Incluindo a mencionada, é errado, tá? Então, no caso aqui, não pode ter crase. Ótimo. Letra E. Questionado pelo coordenador acerca, correto? Não pode ter crase. Então... a resposta correta é a letra C, tá? Letra C, número 12. Número 13, estamos acabando. Fácil, hein? Em qual das alternativas as palavras em destaque estão corretamente acentuadas? Então, olha lá. Eles têm acento circunflexo. Respeito do povo porque se mantém acento circunflexo, tá? Não parece que tá esquisito, mas é acento circunflexo. Fiéis, o oxítono permanece acentuado. A resposta correta é a letra B, tá? E o 14, concordância, diz assim: cumpridas as exigências, correto. Cumpridas as exigências pertinentes à inscrição, cabe a eles garantir. Não, cabe a eles garantir. Cabe, porque cabe o quê? O sujeito não é eles, o sujeito é garantir. Cabe a eles isso. Isso cabe a eles.
Toda vez que a oração for subordinada subjetiva, o verbo da oração principal não pode ir para o plural. Então, cabe a eles garantir, cabe a eles isso. Trata-se de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo. Boa pontuação nas questões objetivas, tá? Cumpridas as exigências, a inscrição cabem a... Não, errado, tá? Cumprido não, cumprida não, é cumpridas, a correta letra A, tá? Muito bem, vencemos. Aí, turismólogo, aí, ó, você vê, ó, o pessoal manda só de língua portuguesa para mim, irmão, tá? Só as questões de língua portuguesa. É um canal de língua portuguesa também, não seria o caso, né, não mandar outra coisa, certo? O vídeo ficou comprido, cara, 45 minutos, mas espero que eu tenha ajudado. Você que está se preparando para o concurso de Aquidauana, venha estudar comigo, não perca tempo, venha fazer o Gramática Descomplicada, tá? Meus amigos, essa foi a minha contribuição, tá? Não deixe de fazer a sua contribuição para o canal, tá bom? Meus amigos, mais uma vez então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.